Gravando o primeiro episódio do podcast, videocast Mentoria para Palestra. Eu e meu companheiro Richa Rebelo aqui estamos falando e criando. Já falamos no meu programa Diálogos Lunáticos um pouco sobre a mentoria. Hoje vamos criar um pouco mais de outras novidades. Em breve criaremos um canal no YouTube também para mentoria para palestras. Richa Rebelo, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Estou em casa aqui. E já que você está em casa, desinibido, solto, o que você tem a dizer para as pessoas? Eu falei 25 palavras, você não falou nada. Acho que você está precisando de uma mentoria. Não, acho que a gente está começando um canal de informação aqui sobre mentoria para palestras, que é um trabalho que a gente já faz há algum tempo, né? E de poder dar apoio a pessoas e também criar, né, um apoio criativo e também de sustentar um pouco esse lugar de ir ao palco com uma postura para fazer uma palestra e fazer uma comunicação efetiva e tal. Então a gente está só começando esse canal aqui informativo. E Richard, na sua opinião, o que é importante para as pessoas saberem? João, bota o timer na tela para a gente também. E muito bem, entrou o timer na tela. Muito bem, ganhamos alguns segundos agora. Começou agora, hein? Começou agora. O que você acha importante? Porque a gente propõe, quando a gente fala em mentoria para palestras, não é somente alguém dar uma boa palestra, mas alguém se modificar profundamente, se provocar a um novo lugar, a uma outra forma de ser. Tanto que a gente separa duas propostas diferentes de mentoria, uma parte emocional, que é comigo, que sou psicólogo, psicoterapeuta, e a outra parte mais técnica junto com você. Então, isso é importante. Agora estamos começando um projeto novo, uma mentoria para o Corpo de Bombeiros, aqui do Paraná também. Agora tivemos a nossa primeira reunião, a gente já fez alguns trabalhos bem interessantes de mentoria, presencial e online também. O que você acha que é essencial para alguém poder pensar sobre isso? A escuta, né? Acho que a escuta é uma coisa essencial. Esses tempos eu estava pensando sobre isso, que a pessoa escuta a plateia enquanto fala, enquanto está ali dialogando com a plateia, a pessoa observa, percebe as pessoas que estão na frente dela. E bem você disse, né? É um processo de transformação pessoal, de desenvolvimento pessoal, né? Para que as pessoas possam transformar-se a si mesmas para, além de dar conta daquele episódio ali da palestra, de contar a sua história ou passar um conteúdo para as pessoas e tal, você se trabalhar como pessoa, ser melhor na sua comunicação, ser melhor como pessoa, né? É um processo bem profundo, né? Richa, como é que é para você quando você está falando em vídeo e alguém fica fazendo caretas esquisitas para você, como eu estava fazendo agora? Porque eu não consigo não fazer isso, né? Algumas caretas a gente provoca. Como é que é? Porque a gente precisa lidar com a plateia, né? A plateia, a gente está fazendo um teste de plateia já aqui, né? Você faz isso muito bem, E é verdade, quando você... Eu acho que todo mundo que quer atingir um lugar de perfeição, né? Chegar lá e fazer tudo dar certo e tal, às vezes esquece de um lugar de contato direto, né? De diálogo, de troca que há entre você e a plateia, e tem uma certa imperfeição nisso, né? Não é uma coisa totalmente limpa e transparente e completamente perfeita, assim, né? Aquele encontro vão ter vários ruídos que vão acontecer durante aquele encontro, perguntas fora de uma ordem que você tenha elaborado para fazer ou para responder, no caso, né? E algumas caretas, né? De talvez pessoas que estão pensando, refletindo naquele momento sobre o que você está falando e tal. Essa leitura, assim, eu sempre digo, né? Você sobe com o radar do diálogo, você sobe sempre como quem vai dialogar com as pessoas. Não vai lá fazer um discurso, vai lá dialogar com as pessoas, para você interagir com as pessoas. Então é preciso prestar bem atenção e estar olhando para a plateia, criar esse vínculo, esse vínculo direto com as pessoas e tem muita imperfeição nesse encontro, né? Não é uma coisa que vai acontecer exatamente como está dentro da tua cabeça. Então é melhor não ficar dentro da cabeça, é melhor ficar fora, aqui fora. Na sua respiração, aqui fora, com quem você está
dialogando, prestando atenção e ouvindo a plateia. E aí é isso, né? Escutar até mais importante do que falar, não é verdade? Escutar também é bastante importante, né? Porque a gente, logicamente, se o palestrante vai só ouvir as pessoas que estão assistindo, né? Aí Mas, por exemplo, eu vou colocar um recorte aqui agora. Sem que a gente tenha falado, sem que a gente tenha organizado, o João aqui da técnica preparou esse estúdio, mudou as cores, colocou a logo no fundo, o Abel sugeriu que a gente colocasse. O quanto é interessante quando a gente é bem cuidado também nesse sentido, né? Que a gente tem uma assistência, porque tudo que se fala de uma palestra também tem um entorno disso, né? A nossa conversa hoje aqui teve um entorno, teve uma preparação desse estúdio aqui, da BG9, né? A mudança de cores, os LEDs, toda a atenção, né? Então é legal que a gente possa dar conta da parte técnica, das outras pessoas que vão auxiliar, né? E não é só lá e vou lá dar o show e tal. É interessante ter outro tipo de relações também. A gente, eu acho que precisa perder um pouco algumas fantasias que a gente tem sobre um palestrante precisa ser desinibido, não pode ser tímido. Claro que pode, né? A gente vai encontrar muitos palestrantes, muitas pessoas que são ótimos em palestra e que são muito tímidos, né? Que como já falamos lá no outro programa, no Diálogo Lunático, é o caso de nós dois, né? Nós dois Sim. temos uma timidez que ela não aparece, né, nessa cena, mas a gente tende a ser um tanto mais recolhido. Como é que é isso para você? Você falou uma coisa, a palavra que você falou foi perfeita, é cena, né? Aí a gente vai lá fazer uma cena, um palestrante também sobe para fazer uma cena, né? Pensada, estruturada, É claro que a gente sempre preza por uma autenticidade nesse sentido, né? Que essa fala não venha para persuasão ou qualquer coisa nesse sentido. Acho que isso não vale a pena. Acho que ser autêntico é melhor. Tem que ter mais coragem para ser autêntico, né? Tem que assumir você como você é e poder subir no palco assim do seu jeito, com a sua autenticidade e tal, né? Você falou bem também aqui. A gente tem um suporte todo nesse estúdio. Chegar antes para você poder analisar um local onde você vai fazer uma palestra e você poder ter um suporte, assim, dá uma certa tranquilidade, né? Eu posso até pedir para o João abrir a geral aqui, ó, para mostrar para as pessoas o trabalho que ele fez aqui, ó, da logo aqui. A BG9 tem uma estrutura muito legal, uma estrutura incrível, né? Para gravação de vídeo e podcast, então... Olha, o João é um cara tímido, né? Eu acho que a gente podia dar uma mentoria para ele, ele está escondido lá atrás da técnica, ele faz de conta que não está nem ouvindo, mas ele é um cara tímido. Na frente das câmeras, talvez ele fique um pouco retraído, mas atrás delas ele não é tão tímido, não. Não, ali ele vai bem. Eu já convidei umas vezes para conversar com alguns dos meus entrevistados, ele sai correndo, né? É impressionante, né? O que será que acontece quando a pessoa que é desinibida, assim, informalmente, na família ou com os amigos e tal, e é colocado na frente de uma câmera, ou sobe num palco e tal, e o corpo dela trava, assim, sabe? Então, o que me parece, de novo, é essa ideia de que a gente vai ser julgado por muitas pessoas desconhecidas, né? Vai ser julgado por as pessoas, vai ser avaliado, e não tem jeito, né? Para cada pessoa, ela vai interpretar aquela cena, aquilo que está sendo visto, de uma maneira muito própria, muito dela mesma. Não é algo absolutamente estanque, igual para cada pessoa. As pessoas têm, sim, uma observação muito própria da forma como vai se olhar, vai se sentir, vai ser tocada sobre aquilo. As pessoas estão trazendo suas experiências do dia a dia para aquele lugar, às vezes nem querem estar naquele lugar, são obrigadas a estar naquele lugar, se isso é palestra em empresas, às vezes as pessoas não querem, né? Ou elas se sentem agredidas. E mais interessante ainda, às vezes, o próprio corpo dessa pessoa que está em cena, que está falando isso, pode transmitir coisas que essa pessoa nem percebe, alguns desconfortos, alguns tom de voz, a forma de poder se falar, de se tocar, que não sejam confortáveis, ou às vezes até extremamente confortáveis. A gente tem um fenômeno que a gente fala em psicoterapia, que é da transferência, né? Então a gente traz as nossas experiências infantis para esse lugar daquilo que a gente observa à volta, como a gente é tocado. Então, faz conteúdos maternos, paternos, enfim, para aquilo que está à nossa volta. A nossa interpretação da realidade, ela é muito própria, é muito de cada um. É
o nome técnico é autopoética. Ela é guardada de uma forma dentro de uma caixa preta, somente interpretada pela gente mesmo. Quem fala muito bem disso é um biólogo, eu acho que ele era chileno, Humberto Maturana. Falava muito bem sobre essa forma de ser. Eu atuo em determinados lugares assim, olhando para a plateia, sabe? E acho que isso é saudável de se ter. Assim. Acho que esse primeiro contato é desafiador, mas ele é saudável para se ter. Assim. Ele quebra assim, um gelo, assim, sabe? Ele dá às pessoas a possibilidade de sentirem que também estão sendo olhadas, né? E percebidas ali, e dá um senso de presença, né? Porque a pessoa olha para você ali, sentado naquela plateia e tal, e você se sente contemplado, assim, parece que tem uma presença. E quando fala diretamente para uma pessoa na plateia, ainda você estabelece direto o lugar do que eu estou, que eu vim aqui para dialogar algo com vocês. E aí você escolhe uma pessoa específica, toda a plateia, todo o resto, todas as outras pessoas se sentem contempladas por aquele contato direto que a pessoa faz do palco para quem está na plateia. Mas eu sei que isso é um desafio, assim, né? É um desafio. Para muitas pessoas é um desafio até conversar como a gente está aqui agora, né? E olhar nos olhos, assim, e poder ouvir, né, atentamente, responder, conversar e tal. É um desafio grande, né? Acho interessante, eu estava lembrando, a gente tem mais 40 segundos do primeiro bloco, Opa. mas eu estava lembrando uma vez que eu estava fazendo uma palestra numa empresa e era depois do almoço. E uma senhora da plateia dormiu. Ela estava tão cansada e depois do almoço trabalhou, enfim, a manhã toda e estava naquele lugar e estava preocupada com isso, ela dormiu na plateia. Né? Talvez um palestrante desavisado possa ficar nervoso com aquilo, possa não dar conta. Eu pedi silêncio para a plateia, fui lá, sentei do lado dela e aos poucos fui conversando com ela e fui acordando e fui dizer, se a senhora quiser tomar um café e tal. Interessante a gente poder se relacionar sem achar que a gente não está tendo atenção o tempo todo. Nós temos só mais 10 segundos para terminar esse primeiro bloco, que passa bastante rápido. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, com o auxílio do poderoso João. Começando o segundo bloco do primeiro programa de mentoria para palestras. Nossa conversa, eu e meu companheiro Eutônio Luna e Richard Rebelo, eu psicólogo, psicoterapeuta, Richard Rebelo. Ator, diretor de teatro, escritor. Contador de causo. Contador de causo. Né? Músico, de vez em quando. Tem um programa chamado Causa o Seguinte também. Tem. Né? Uhum. Eu tenho também gravado nesse mesmo estúdio um programa chamado Diálogos Lunáticos. Interessante, Richard, a gente pensar o quanto a gente se arrisca a procurar esses novos lugares, né? Porque é muito mais fácil. Eu tenho lá em casa uma poltrona do papai, é meu paraíso, que eu chamo de paraíso particular. Né? Eu saio daqui, vou passar pouco tempo em casa, depois eu tenho mais um trabalho de grupo, mas a tendência a gente é querer parar no lugar e não agir, não interagir. E o quanto é interessante que a gente possa pensar nessa relação com a plateia, essa responsabilidade que a gente tem, em vez de passar uma mensagem de autoajuda, praticamente, né? O quanto é interessante poder passar uma mensagem que seja criativa, nova, que construa novos modelos, outras coisas. E o quanto a gente se inventa. Não sei se já aconteceu com você, de você se preparar para uma palestra, para uma fala, e daqui a pouco, eu fiz isso no meu programa um pouco antes, me preparei com uma fala, isso é uma coisa totalmente diferente, né? Foi as coisas novas, as coisas vão mudando. A única coisa que não é diferente desse programa é que o João nunca quer tirar foto da gente aqui, né? Tem uma vontade. O João na técnica aqui é um cara difícil de poder lidar. Só no final ele fala. Só no final, exatamente. E tem outra coisa pior que ele fala. Ele diz assim, quem manda no programa o entrevistado? Agora, quem que é o entrevistado aqui, se nós dois mandamos no programa? Então, não tem. Agora complicou tudo. Agora complicou tudo. Agora complicou completamente. Só vamos ficar com a última palavra do João, que eu acho que ela é uma palavra assim irretocável, que ele fala. Perfeito. E aí, João, terminou? Como é que ficou? Perfeito. O tipo de cara que a gente quer encontrar depois que desce do palco, assim, dizer, pô, que palestra, isso aqui foi perfeito, né? Tá zerada a coisa, né? Tá zerada a conta, né? Às vezes a gente tem uma ideia, geralmente, né, o melhor é a gente poder dar conta de adaptar-se
ao lugar e às pessoas que você vai encontrar nesse lugar, né? Eu fui chamado para contar umas histórias num evento no sábado passado, e quando eu cheguei lá, assim, eu tinha que primeiro olhar essas pessoas, entender quem é que estava por ali, até para poder saber que repertório de assunto que eu ia tratar ali, né? São histórias filosóficas, uma é celta e outra lá de filosofia e tal. Então, primeiro tem um momento de escuta, sabe, grande, de você poder olhar para as pessoas e, assim, devagar, cadenciar, para poder organizar mentalmente o que está vindo, o que cabe naquele lugar ali, aqueles olhares e tal, e daí depois você poder estabelecer um ritmo e entregar o conteúdo que eu imaginei para aquilo lá. Ainda assim, algumas coisas foram se adaptando, foram diferentes. É interessante que você possa ter essa abertura, né? Para poder ter nesse encontro uma coisa vívida, assim, tal. Eu acho que essa coisa da autoajuda, essa coisa muito afirmativa, essa coisa que impõe a plateia, assim, eu não acho efetivo isso. É melhor uma coisa provocativa, né? Que cause movimento, que estranheza, né? Que causa estranheza, né? Que isso eu sei ser, né? Estranho é uma coisa que eu sou, né? É uma brincadeira que eu tenho com o Richard, que eu sempre acho ele tão estranho em alguns momentos, né? Agora, gente que não é estranha, que é comum, que é normal, é muito chata, né? Eu acho. Não tem muita graça. Nós vamos, Richard, vou sugerir a você que a gente faça um segundo bloco menor, até para obedecer o horário. A gente tinha combinado de ficar até às 17h30, então vamos encerrar mais em 2 minutos. Qual é a dica central que você dá para as pessoas que vão se preparar, que vão nos procurar também para esse trabalho de mentorias? Nós temos um site, né? Mentoria para palestras, né? Eu acho que a dica central que eu daria é a estrutura que você vai criar precisa ser escrita à mão, esse storytelling, e nele você precisa colocar, além desse texto que você vai dizer, alguns apontamentos de gestos e alguns apontamentos que são complementos da comunicação, que a gente ensina na nossa mentoria, isso tudo, né? Mas ter um bom planejamento antes de subir no palco é essencial. Então a palestra não é lá, a palestra começa antes, a palestra é antes. É toda a preparação que você faz. Lá, você tem que estar solto e fazer o seu trabalho, mas ele tem que ser pensado, numa estratégia antes. Lá, não aí. Lá, exatamente. Na hora da preparação. Então, a gente termina aqui o segundo bloco, um pouquinho antes, para respeitar o tempo. Daqui a pouco a gente grava mais um. Richard, vamos juntos. Tamo junto. E daqui a pouco a gente grava um segundo programa do episódio Mentoria para a Palestra. Deve ser uma coisa interessante, hein? Eu vou contratar esses caras, eles são bons. Eu acho que vale a pena, hein? Eu também acho. Barbaridade. João, fechou.